Olá, mulheres, bom dia. Vamos para mais um devocional. Hoje o nosso devocional está em Gênesis, vamos voltar um pouquinho. 29:17. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Algumas versões vai dizer que os olhos de Lia eram baços e que Raquel era bonita de rosto e de corpo. Tem várias versões, né? Tenro, no sentido figurado, é delicado e mimoso. Outras versões vai trazer olhos meigos ou olhos caídos. Alguns historiadores vão dizer que, na verdade, é porque a beleza de Raquel ofuscava a beleza de Lia, né? Que Raquel era mais bonita de rosto, de corpo, era uma pessoa visivelmente que destacava por sua beleza. Aqui o contexto vai nos contar, um pouquinho antes, que é quando Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, quando ele conseguiu a primogenitura por enganar o seu irmão. E tem alguns acontecimentos e ele está perto de um poço. Raquel era pastora de ovelhas e ele destampa o poço e pede para que ela dê água para suas ovelhas. Começam a conversar, né? Conversa com o funcionário que está junto com Raquel e pergunta sobre Labão, que é o pai de Raquel. Ah, tá tudo bem? Aquele famoso migué, né? Porque viu, Raquel tá chegando aí você conversa com ela. E aí ele começa a conversar com ela, acha ela muito bonita e a beija. Então ali, Jacó já se apaixona por Raquel. Ela chega e conta pro seu pai Labão, que conheceu Jacó, que era filho da sua irmã, Rebeca. E eles têm um encontro e Jacó fala, né, que está apaixonado por Raquel. E Labão, que também é um enganador, pede para ele trabalhar durante 7 anos, que ele daria Raquel. Ele diz, eu prefiro dar ela a você, que eu conheço. E ele trabalha esses 7 anos. Labão faz uma festa de casamento e ele dá Lia na noite de núpcias. Só pela manhã, Jacó percebe que não era Raquel, que era Lia. E aí Jacó acorda e vai conversar rapidamente com Labão e pergunta, o que o senhor está fazendo? E a hora que ele viu que era Lia, eu acho que ele já percebeu que a encrenca que ele tinha se metido, né? Daí uma semana ele deu Raquel, mas ele trabalha mais 7 anos para Labão pelo casamento de Raquel. E aí no final nós vamos ver o desfecho dessa história, mas basicamente é isso. Então nós vemos que o casamento feito já não poderia ser desfeito e que a tradição lá, Labão vai falar para ele, não poderia casar a irmã mais nova sem que a mais velha fosse casada. A Lia com certeza queria e ela ficou feliz com esse casamento. Para ela o casamento era legítimo, ela estava se casando com o que seria marido dela mesmo, que se apaixonaria por ela. Então ela sofre essa rejeição, né? O título aqui, se formos dar um título, é desprezada pelo homem, mas honrada por Deus. Ela sofre essa rejeição, mas o versículo 31 vai falar, o Senhor viu que Lia foi desprezada e fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Nós sabemos que antigamente, ser uma mulher fecunda, existiam muitas mulheres estéreis na Bíblia, né? Onde Deus efetua o seu poder. Mas era uma honra a mulher conceber, tanto para o homem, que mostrava a virilidade do homem. Eu lembro que existia muita brincadeira com o meu pai, porque meu pai tinha 5 filhos, né? Então, comprovava a virilidade do homem e a mulher, essa prosperidade. O Salmo 127 vai nos dar a garantia disso. Filho é a herança do Senhor, feliz é o homem que tem a sua aljava cheia, pois jamais será envergonhado. Antigamente, era sinônimo de prosperidade ter muitos filhos. Antigamente não, é sinônimo de prosperidade, porque a lógica de Deus é diferente da nossa. A gente fala, não vamos ter filho porque não dá para pagar a escola particular para todos, faculdade para todos. Mas na verdade no campo, antigamente, os filhos trabalhavam muito cedo, né? Se cultivássemos essa cultura, a prosperidade dentro da casa é diferenciada.
né? Os filhos trabalhando cedo. Infelizmente, a nossa cultura se corrompeu até nisso, né? Por achar que é exploração, né? Claro que existe a exploração de menores, mas meu pai começou a trabalhar com 15 anos e era um homem de muito caráter. Meu marido começou a trabalhar com 17, né? Então, assim, se formos ver por essa lógica, faz muito sentido. Então, havia essa prosperidade e Deus olhou essa rejeição. Ai, tadinha, eu fiquei até compadecida estudando, né? Porque rejeição é um dos piores sentimentos. E ela foi rejeitada por aquele que deveria amá-la, né? Mas Jacó foi um homem de Deus que amadureceu na caminhada, mas por toda a sua imaturidade, né? Ele teve esse comportamento humano. E nós vemos aqui que há duas belezas diferentes, que Raquel era uma mulher bonita, bela, e não há mal nisso. Como não há mal na riqueza, né, que sim, o amor ao dinheiro, não há mal em ser bela, né? Deus usou a beleza de Esther. E nós já vimos aqui nos devocionais que o que é belo reflete a ação de Deus, a natureza bela, né? Salomão. Então, o ser belo não é pecado, né? Porém, em contrapartida, nós sabemos que, infelizmente, o ser humano vê diferente, né? Então, Samuel entrou na casa de Jessé, viu os filhos dele e apareceu Eliabe. E na hora ele pensou, certamente esse será o ungido do Senhor. E aí Deus fala ao coração de Samuel que Deus não vê como os homens vê. Deus olha o coração enquanto os homens olham a aparência. E podemos partir desse princípio aqui, que Deus sondou o coração de Lia e viu tamanha rejeição que ela estava sofrendo e trouxe honra sobre a vida dela. Nós podemos ver que ela já conhecia esse Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó, dentro do coração dela. Não que Raquel não tinha as suas particularidades também, ou quando a gente fala de Raquel, a gente elogia. Mas aqui nós podemos ver que ela tinha um coração alinhado, porque todos os filhos que foram nascendo, apesar dela sofrer essa dependência emocional e querer aprovação, pela baixa autoestima, né, comparando a beleza da sua irmã, nós vemos que quando nasceu o primeiro filho, ela coloca o nome de Rúben, que significa eis aqui um filho, né, que era uma dádiva de Deus, um presente do Senhor. E ela diz, agora o meu marido me amará, o Senhor atendeu a minha aflição. E aí ela tem o segundo filho e coloca Simeão, aquele que ouve. Então quer dizer que ela era uma pessoa que orava, né? E ela pedia para que Deus tocasse o coração desse marido, para que fosse amada. O terceiro filho, Levi, que significa união. Ela falou, agora meu marido se juntará a mim. E o quarto filho, que é o filho, né, vamos dizer, da promessa, que nós vamos estudar aqui. Dessa vez eu louvarei ao Senhor, aquele que louva, que é Judá, que a gente sabe que é a linhagem de Jesus, né? E aí o quinto filho, Issacar, que significa recompensa. O sexto filho, Zebulon, gloriosa morada, habitação desejada. Então, nós vemos aqui que ela tinha uma vida dedicada a Deus e que cada filho significava algo para ela. Como os homens veem diferente de Deus, os homens geralmente vão ver beleza, status social, riqueza, investimento. E ontem eu vi um exemplo muito interessante que falava que nós temos o hábito de coisificar pessoas e animais, né? E aí foi feita uma experiência que colocaram uma criança na rua, uma criança toda arrumadinha, bonita, com frufru, e aí deixaram ela sozinha. E em 5 minutos os carros paravam, né? Colocaram em lugares diferentes, em 5 minutos parava alguém e falava, menina, por que você tá aqui sozinha? O que tá acontecendo? Né? Aí eles falavam que era experimento. E aí a mesma menina sujaram, deixaram com o cabelo bagunçado
e aí colocaram sentadinha num lugar. Ninguém parou. Então a nossa mente é condicionada à coisificação, né? A gente olha mendigo hoje, tipo, mendigo não é ser humano. Já contei aqui pra vocês do comerciante que dava comida para algumas pessoas em situação de rua. Então, assim, infelizmente, nós vamos habituando a coisificar. E às vezes a gente olha a pessoa aparentemente não tão bonita e desprezamos, né? E zombamos. E eu quero dizer para você que o próprio Jesus poderia ser rejeitado, porque lá em Isaías 53 vai dizer que ele não era muito aprazível aos olhos, né? Provavelmente por nascer nessa região do Oriente, provavelmente ele tinha essa cara mais rústica, né? A pele mais escura, provavelmente uma aparência de árabe, né? Alguns estudos atuais chegam mais ou menos à aparência de um árabe, não aquele loirinho do cabelo liso com os olhos claros, né? Que se formos ver pela região, seria praticamente impossível alguém ter essa aparência lá. E como ele veio em forma de homem, né, na região que ele veio, filho de mulher, então provavelmente ele tinha as características do pessoal daquela região e daquela época. O que podemos aprender com Lia? Infelizmente, pela dependência emocional e baixa autoestima, ela tinha uma postura que ela só seria reconhecida, seria amada por poder dar muitos filhos. Ela baseou o valor dela a isso. E não, ela era uma mulher de valores, ela era uma mulher que depositava fé nesse casamento. Ela poderia ter se rebelado de alguma maneira, né, como Vasti, ter saído dessa posição. E não é porque as coisas não é do nosso jeito que a gente deve rejeitar, né? Apesar disso ter sido feito às mãos humanas, o casamento é uma instituição de Deus e não é uma instituição falida. E pelas leis de Deus não poderia ser rompido. E ela trabalhou de uma forma com seriedade nisso, né? Seguindo a lei de Deus, não rompendo esse casamento e tendo fé a cada vez que ela poderia ser amada por esse marido. E as nossas preocupações não devem estar no olhar das pessoas, saber o nosso verdadeiro valor. E por isso é importante a gente estudar os atributos de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais sabemos o que Ele pensa de nós e menos comparação, menos baixa autoestima. Depositamos o nosso valor no que realmente tem valor, o que Deus dá valor a nós. Lia tinha a beleza da fé, o reconhecimento que Deus estava agindo, porque ela falou: Deus viu a minha aflição e me fez uma mulher fecunda. Então ela tinha essa característica também de reconhecer, né, que Deus estava ao lado dela, que Deus estava agindo por ela. E provavelmente ela amadureceu nessa percepção de conhecer a Deus, de saber o que Deus estava fazendo em favor dela. E o terceiro ponto, a prioridade, né? Hoje em dia nós vemos a beleza trazer procedimentos invasivos às mulheres. Procedimentos caríssimos que eu vejo que mulheres às vezes deixam de priorizar o lar, priorizar as coisas para o filho. Eu tinha uma conhecida que ela gastava em sapato. Ela gastava mais de 2.000 por mês em sapato, parecia uma centopeia. Então, assim, e era uma pessoa que vivia apertada, não era uma pessoa que tinha condições financeiras para esbanjar, né? Então, assim, nós devemos ver o que é idolatria do nosso coração. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Nós sabemos o que é prioridade em nossas vidas quando nós gastamos tempo e dinheiro nessas coisas. Então, aprender a mudar o foco nas prioridades. Nós aprendemos também que até as nossas finanças são para abençoar os nossos irmãos, né? Então, que a beleza também seja usada para a glória de Deus. E aqui, no caso, a beleza da fé dela era usada para isso. Nós sabemos a importância que tiveram os filhos de Jacó, as 12 tribos, não é mesmo? Então, olhar para aquilo que a gente tem de maneira que possa vir a glorificar a Deus. Raquel e Lia, é difícil falar de uma e não falar da outra. As duas tinham motivos para invejar uma a outra. Uma por ser bonita e a outra por amada pelo marido e a outra por ser estéril. Então Raquel teve inveja de Lia.
Há um momento que Rúben vai trabalhar na lavoura e ele acha mandrágoras. É uma planta que existe até hoje, ela tem o lado místico, né, usado para bruxaria, pouco explorado hoje no cristianismo, que é uma coisa interessante. Ela era usada como anestésico, né? Dizem que a diferença do remédio para o veneno é a quantidade de dose usada. Então a mandrágora, ela era eficiente em alguns tratamentos de fertilidade e era afrodisíaca. Então Raquel chega para Lia e fala: me dê essas mandrágoras, né? Que nesse momento uma e outra já tinham tido filhos. Como Raquel não tinha tido filho, ela dá a sua serva a ter filho, depois Lia também dá, e virou essa concorrência, nessa competição de ter mais filhos. Então o coitado precisava mesmo de um afrodisíaco, né, Jacó? Brincadeira à parte, ela faz essa negociação com Lia: você me dá as mandrágoras e essa noite Jacó passará a noite com você, onde ela tem o 5º filho e depois o 6º filho. E aí ela chega para Jacó e fala: essa noite você vai dormir comigo porque eu te aluguei, eu paguei por isso. E no fim da história nós vemos que elas conseguem entrar em acordo, eu acredito piamente. Estou lendo um livro que chama Unidas contra a Rivalidade Feminina. Eu acredito que as mulheres possam se unir, apesar dos demônios que querem colocar umas contra as outras. A minha primeira palavra nas mulheres foi sobre as leoas, né? Então eu acredito piamente que nós podemos, apesar dos pensamentos maléficos que o diabo coloca e também ardilosos, querendo colocarmos umas contra as outras, eu acredito que nós podemos sim ter uma amizade, uma unidade que pode transformar nossa comunidade de fé e até mesmo o mundo. Então aqui elas unem o coração. É bonito quando o homem vai tomar uma decisão e ele pergunta para sua mulher e sente, quando a mulher tem paz, que a família está em paz a tomar certas decisões. E as duas tiveram paz e sair da casa do seu pai para voltar para a terra de Jacó. Então isso é uma atitude bonita das duas, que independente das diferenças que elas tiveram durante a vida, né, das circunstâncias, elas tomaram essa decisão de se unir em favor, em prol da família. Antigamente era permitido, né, um casamento com mais de uma mulher, então nada melhor do que viver em harmonia, não é mesmo? Então aprendemos essas coisas lindas com essa mulher de fé, que tinha uma beleza interior, né, perseverava na fé, vendo que um dia esse seu marido poderia amá-la. E uma coisa a se pensar no desfecho da história é que Raquel deu José e Benjamim e ela falece ao nascimento de Benjamim. E Lia ainda fica um tempo viva ao lado de Jacó. Não relata mais nada na Bíblia sobre a vida dela. Porém, talvez esse envelhecer foi ao lado de Lia. E quem sabe uma maturidade de Jacó, né, quando ele vai morar com José lá, que ele diz que poderia morrer, que os olhos viram José. Quem sabe esse momento ele amou verdadeiramente Lia. E o mais importante de tudo, que Lia foi escolhida por Deus para ser ancestral de Jesus. Ela deu à luz a Judá e, consequentemente, depois veio Davi e depois Jesus. Então, essa rejeição que ela teve, essa fé perseverante, teve uma recompensa eterna, não é mesmo? Aprendemos também com Provérbios que a Bíblia diz que a beleza, a formosura, um dia se esvai, mas o amor, o que é eterno, isso fica para sempre. Então nós podemos aprender com esse amor de Lia também, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então o amor que ela nutria por esse homem e a necessidade, o desejo de ser amada, cobriu a multidão de pecados dele e da irmã. Amém? Excelente dia, que essa palavra fique aos nossos corações e que possa ser uma semente lançada para que a sua reflexão frutifique ainda mais, para que você tenha esse entendimento do que é verdadeiramente bíblico. Excelente dia, Deus abençoe. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair.
nada havia em sua aparência para o desejar.